O que evidencia um batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas? Se eu não falar em línguas, isso quer dizer que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Bom, fique neste vídeo, nós iremos verificar os textos que falam desse assunto. Se você quer saber e tem curiosidade, fica até o final. Seja bem-vindo ao canal Metanoia Mudança de Mente. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um vídeo do canal Metanoia Mudança de Mente. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Rafael e o assunto de hoje, ao meu ver, é um assunto muito importante. É um assunto importantíssimo, que é acerca do falar em línguas, ou, melhor dizendo, se eu não falar em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então nós vamos verificar alguns textos que falam sobre isso. E o texto que nós vamos ler, ele está inserido no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá instruções acerca dos dons que ele queria, que ele pedia para que os coríntios não fossem ignorantes referente a esse assunto, ou seja, que eles soubessem muito bem como administrar, porque a igreja de Corinto ela tinha os dons, eles só não sabiam administrar. E eu já deixei aqui separado, claro, 1 Coríntios capítulo 12. E eu vou começar lendo o verso 1 para que você entenda. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em outras palavras, que vocês entendam bem referente a esse assunto. E eu vou pular para o versículo 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Duas coisas. Vemos que ele está classificando os dons, ele vai falar sobre os dons, sobre dons. E ele está dizendo que o Espírito é o mesmo que dá esses dons, certo? Ele classifica dessa forma. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se alguém prega e se alguém profetiza, é o Espírito Santo que deu para um e para outro. A pergunta seria: será que está falando aqui sobre línguas? Está. No versículo 10, ele classifica línguas como um dom. E eu vou ler para nós entendermos. Verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então veja, nessa classificação de dons, que ele diz que quem dá é o Espírito Santo, está o falar em línguas. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, quando você reconhece Cristo na sua vida, o que Cristo fez por você, você passa a ter o Espírito Santo. Através do Espírito Santo você é inserido no corpo de Cristo. Você vai ser inserido naquele determinado corpo. Só que eu estou falando aqui deste modo sobre pessoas. Então eu percebo nesse texto aqui que ele está classificando línguas, ele fala estranhas, mas desconhecidas, é a mesma coisa, como dons. Antigamente eu pensava dessa forma, porque eu também aprendi dessa forma, que para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. 2 pontos. Você não necessariamente precisa falar em línguas para evidenciar que você é batizado com o Espírito Santo. Você pode ter os outros dons. E por que falar em evidenciar? Nós temos o mundo espiritual e o mundo físico. Então, para que através do mundo físico, aos nossos olhos, nós pudéssemos verificar, ou até mesmo aqueles que
não são cristãos e visita a igreja, eles possam verificar que ali existe o poder de Deus. Então tem essa evidência física. Isso seria uma evidência física vista de que existe o batismo no Espírito Santo. Mas não quer dizer que todos têm que falar em línguas, porque Paulo ele está ensinando que, como isso é um dom e o Espírito Santo ele dá como ele quer, então vai ter uma outra pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, mas ela tem um dom de profecia e ela não fala em línguas. É claro que é bem difícil, eu ainda não vi, mas isso pode acontecer sim. E para confirmar isso que eu estou te dizendo, eu quero ler com você no mesmo capítulo 12, só que o versículo 30. E ele vai dizer assim: Paulo ele está fazendo uma pergunta retórica. Para quem ainda não conhece, pergunta retórica é aquela que você não precisa dar resposta, porque a forma, o modo como você está perguntando já inclui ali a resposta. Então ele diz assim: tem todos o dom de curar? Então, nesta retórica, a resposta é não. E aí ele continua: falam todos diversas línguas? Interpretam todos? É uma pergunta retórica e a resposta é não. Então, observe também que ele põe duas coisas aqui. Falam todos diversas línguas e interpretam todos. É importante numa comunidade cristã que, além daquele que tem o dom do falar em línguas, também tem aquele que tem o dom de interpretar. Pode ser a mesma pessoa, como pode ser outra pessoa. O importante é que tenha este intérprete. Mas note bem uma coisa: por que eu li este versículo? Para você entender que Paulo ele está ensinando a igreja de Corinto, e aí ele diz: irmãos, ele faz uma pergunta: tem todos o dom de falar em línguas? Não. A pergunta retórica tem a resposta não. Conclusão, irmãos, para o vídeo não ficar extenso. Todos são batizados com o Espírito Santo. À medida que você vai progredindo no cristianismo, você vai recebendo de Deus a capacitação, ou do Espírito Santo a capacitação. Dessa forma, todos têm o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. Então veja, irmãos, se de repente chegar alguém até você, ou até mesmo a mim, e falar: olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí você perguntar: mas você falou em línguas? E ele dizer: não, eu não falei. Não podemos, irmãos, dizer, à luz do que acabamos de ler, que então ele não é batizado. Vê, nós acabamos de aprender que nem todos têm este dom de falar em línguas. É um dom que o Espírito Santo dá. É um dom. Então, irmão, se alguém chegar e dizer que por esse motivo você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas, não coincide com o ensinamento. Então, à luz do que acabamos de aprender, que está inserido no texto, não é eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo ele estava ensinando, nem todos falam em línguas. De repente você tem o dom de cura, ou você tem o dom de profecia, de repente você tem o dom de interpretar essas línguas, que eu particularmente, irmãos, acho isso muito lindo. Você está congregando junto com seus irmãos, alguém ali começa a falar essas línguas que nós desconhecemos, que nós não conseguimos entender, mas aí vem alguém, uma outra pessoa, até mesmo a própria pessoa, e começa a interpretar aquilo que está falando. Eu acho muito lindo, é muito edificante para a igreja. Se ficou esclarecido, deixe os seus comentários. Se de repente eu fiquei em falta nesse esclarecimento, deixe também o seu comentário para que eu possa aqui falar de um modo mais específico, mais explicativo. A conclusão disso é:
nem todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas, mas todos que falam em línguas foram batizados com o Espírito Santo. Pois bem, eu havia dito que eu ia ler em Atos 2. Agora veja como é interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu vou ler o verso 7 e o 8 para que você entenda. Eu vou ler eles e vou explicar o contexto para que o vídeo não fique extenso. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Uma pergunta. Verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Outra pergunta. Agora veja. O contexto aqui é o seguinte. Eles estavam em Jerusalém, aguardando a promessa que Jesus havia dito, que eles ficassem lá até que do alto eles fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Eles foram cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo naquela ocasião. E um adendo, irmãos, para aquilo ficasse bem evidenciado, aconteceu duas coisas. A primeira, veio um som como de um vento impetuoso, ou seja, não veio um vento impetuoso, veio um som, e isso está escrito, é só nós lermos com calma. A segunda é que eles falaram em línguas. A segunda evidência, o grupo ali dos cristãos, eles puderam dizer: evidentemente o Espírito Santo se manifestou em nosso meio com poder. Em outras palavras, se cumpriu o que Jesus havia dito. E o versículo que eu li é o seguinte: algumas pessoas que estavam ali ao redor, eles perguntaram uns aos outros: esses homens que estão falando, eles não são galileus, natural da Galileia? Provavelmente eles disseram: sim, eles são. E aí eles dizem assim no verso 8: então como é que nós ouvimos eles falarem em nossa própria língua? Olha aí que interessante. Em Atos dos Apóstolos 2, é diferente do que Paulo está ensinando em 1 Coríntios. É claro que nós temos uma revelação progressiva referente às coisas de Deus, mas nesta ocasião, as línguas que eles falaram, os estudiosos chamam de idiomáticas. Eles falaram em línguas que outros povos entendiam. Eles que estavam falando não entendiam, mas os que estavam ouvindo entendiam porque era a língua deles. São línguas idiomáticas. Então é diferente de Atos dos Apóstolos 2. Espero que eu tenha explicado muito bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e eu vou entender que eu consegui explicar bem, mas se eu não conseguir explicar, deixa o seu comentário. Também se inscreva neste canal, ajude-nos a crescer aí, a conquistar pessoas. Se você tem interesse que eu fale sobre algum assunto, deixe o seu comentário, nós estaremos falando. Assuntos que são corriqueiros em nosso meio. Ative também o sininho e aí todas as vezes que eu postar vídeo você vai receber de primeira mão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Canal Metanoia, mudança de mente, mude a sua mente. Graça e paz.